paz, meu irmão, minha irmã, da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. É com grande alegria que adentramos uma vez mais a presença do Senhor para o culto do Senhor. Como é bom estarmos reunidos, ainda que de maneira virtual, porém em espírito e em verdade, celebrando a glória do Deus da nossa salvação e desfrutando do seu falar, pois Ele verdadeiramente fala aos nossos corações, nutrindo-nos na fé, que é dom dele mesmo, para o prosseguimento da caminhada da vida. Tomados do espírito de adoração e louvor ao Deus único e verdadeiro, cantamos, sendo dirigidos no cântico pela nossa irmã maestrina Helen Heisley e acompanhados pela nossa querida pianista e organista Gisele Santana. Cantemos! Imbuídos deste espírito de adoração e louvor, elevamos os corações ao alto em oração. Senhor Deus, és tremendo, és maravilhoso, excelso, majestoso e todo-poderoso. És o Deus único e verdadeiro. E a Ti, Senhor, tributamos toda a adoração, pois tão somente a Ti é devida. Cantamos-te a glória, evocamos as memórias das Tuas maravilhas e assim
dos teus atos portentosos, dos teus feitos extraordinários, dos milagres que te alegras em operar nas nossas vidas, inclusive. És o Deus da nossa salvação, o Deus em quem temos crido, sem jamais nos vermos frustrados ou desapontados, o Deus fiel, perfeito, santo, santo, santo. A Ti louvamos, Senhor, por tudo o que operas. Adoramos-Te e louvamos-Te, pois para isto fomos criados, e bom e agradável é fazermos assim. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, nós a Ti os elevamos, no nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho unigênito e o nosso Salvador bendito. Amém. Convido você onde está, se puder fazê-lo, a abrir comigo a sua Bíblia. Nós vamos abrir juntos no livro dos Salmos, no Antigo Testamento, portanto, no Salmo de número 106. Vamos ler no livro dos Salmos, o Salmo 106, vamos fazer a leitura dos versículos de número 1 a 6. Encontre na sua Bíblia, no Antigo Testamento, o livro dos Salmos, nele, o Salmo de número 106. Vamos fazer a leitura do Salmo 106, desde o versículo número 1 ao versículo número 6. Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O salmo que lemos evoca a memória de um Deus salvador, um Deus que se fez presente na história do seu povo Israel, com o seu poder, promovendo justiça. Mas o texto relata também da dificuldade identificada pelo salmista neste mesmo povo, no qual ele se insere. É povo de coração duro, é povo de iniquidade, é povo pecador. Porém, o povo da Bíblia tinha clara noção de que o Deus justo, santo e todo-poderoso é também o Deus bom, misericordioso e perdoador. Por isto, o salmista, assim como o seu povo, se entregava de contínuo aos cuidados do Deus Altíssimo, certo do seu amor, certo da sua graça. E assim fazemos nós hoje também. Dobramos os nossos joelhos e nos quedamos aos pés do Deus da nossa salvação, fazendo-lhe a confissão dos nossos pecados, recebendo das suas mãos renovada graça e perdão que é sem par. Senhor Deus, Pai bendito, uma vez mais nos quedamos aos Teus pés e nos rendemos aos Teus cuidados, clamando-Te pela Tua misericórdia, em nome de Jesus, a fim de que operes poderosamente nas nossas vidas e nas vidas dos nossos queridos também. De maneira muito especial, clamamos-Te pelos nossos enfermos, a fim de que no agir do Teu Santo Espírito, com graça e grande poder, estejas promovendo a recuperação de sua saúde,
o pleno restabelecimento do seu vigor e a retomada da normalidade em suas vidas. De modo muito particular, nos lembramos do Carlos Henrique, familiar da nossa amada Maria Pires Ramos, enfermo. Nos lembramos da família do Carlos, filho da nossa amada irmã Marisa Sendra. Nos lembramos do Marcos Duarte Alvim, membro do nosso coro, o coro Aidéia Moraes. Ah, Senhor, que Tu, o médico dos médicos, estejas ali, provendo o restabelecimento da saúde destes filhos Teus. Nos lembramos ainda da nossa amada irmã Adriana Araújo, da Raquel Leme, do Emanuel Patriota. Tantos são os nossos amados que hoje esperam da Tua boa mão a graça que cura, que restaura, que anima, que coloca de pé. Nós rogamos também, Senhor, em favor dos corações enlutados. De modo muito particular, nos lembramos, Senhor, da família de Leonie França Kuhn, que ora pranteia a partida da querida Elfrida Kuhn. Tu a chamaste a Ti, Senhor, e cremos para a salvação que ela já habita a eternidade contigo, onde um dia havemos de nos reunir também para um tempo que não passará jamais, um tempo onde não haverá mais luto, nem tristeza, nem enfermidade alguma. Assim olhamos também para a família do nosso tão amado irmão Nélio Giordini, que tem pranteado a ausência do seu querido papai. Que o Teu Espírito esteja agindo também poderosamente ali, naqueles corações, provendo a paz que só Tu tens para oferecer e o renovo da fé. Renova também, Senhor, a fé no seio da família Russell, pois esta família tem travado duras lutas durante este período de quarentena e em seu seio têm-se repetido os motivos de súplica e intercessão. Que a Tua bênção repouse também ali, para que haja conforto, consolação e paz. No mais, Senhor, colocamos nas Tuas mãos todas as demais causas que nos têm inquietado e tentado roubar-nos a paz. Confiamos em Ti, sabemos que nossas preces não se dissipam no vento, mas são acolhidas em Teu trono de graça e encontram em Ti a resposta fiel. Olha para todos os nossos demais amados, queridos, cujos nomes, cujos semblantes vamos elevando a Ti em oração. Que tenhamos a alegria de reconhecer com olhos espirituais a Tua ação, os sinais do Teu agir benevolente e que tenhamos então corações transbordantes de gratidão e lábios cheios de louvor para contigo, ó Deus da nossa salvação. Assim oramos, no nome santo do Cristo, Teu Filho, nosso Salvador bendito. Amém, Senhor. Envoltos ainda nesta atmosfera de contrição, é que ouvimos o canto do coro Aidéia Moraes, acompanhando-o em oração, sob a direção da maestrina Helen Heisley, com o acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana e ainda a caprichosa edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt, Pai Nosso, de Carlos Cristóvão Zink. Ouçamos e oremos com o coral. Amen.
graças à fidelidade dos membros da igreja, no compromisso de entrega de dízimos e ofertas, a nossa instituição permanece firme, de pé, enfrentando os muitos desafios do tempo presente e alcançando vitória a cada um deles em nome de Jesus. Dentre as muitas frentes em que temos atuado, está aquela que diz respeito aos cuidados com o nosso patrimônio. Temos um patrimônio privilegiado, no entanto, de manutenção complexa e cara. Mas, graças à providência divina que tem se manifestado na dedicação dos irmãos, o Conselho da Igreja tem conseguido executar obras em praticamente todas as nossas edificações, alcançando resultados que certamente hão de alegrar e muito o coração de toda a igreja quando reabrirmos as nossas portas. E ainda estaremos em condições de oferecer muito maior segurança e conforto para o desenvolvimento das nossas muitas atividades. Que você possa continuar mantendo-se assim, zeloso e fiel na sua participação junto ao gasofilácio, que nestes tempos de pandemia, de quarentena, de isolamento social, tem se dado através dos meios digitais. Nesta hora, na tela do seu monitor, você encontra os dados da conta corrente da nossa igreja para que faça o seu depósito, a sua transferência de maneira digital e segura. Tendo qualquer dúvida para executá-lo, procure a secretaria da nossa igreja. Na descrição deste vídeo você encontra os contatos da nossa secretaria para que possa tirar todas as suas dúvidas e assim tomar parte conosco nesse mover. Nos dedicamos a Deus e rogamos a sua bênção na consagração dos recursos encaminhados à igreja. Senhor Deus, Pai bendito, rogamos-te que abençoes os dízimos e as ofertas do teu povo. São expressão da nossa gratidão, mas ainda do nosso desejo de continuar a servir-te com a inteireza de nosso ser, pois tudo vem de ti e tão somente do que é teu te damos. Sê conosco e que esses recursos nas tuas mãos, ó Deus, prosperem e levem a concretizar-se o intento que é teu. Cumpra-se a tua vontade, este é o nosso desejo e esta é a nossa oração, feita em nome de Jesus, o Salvador bendito. Amém, Senhor. Ainda nesse espírito de dedicação a Deus, cantamos sob a direção da maestrina Helen Heiser, sendo acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Desperta já meu coração e louva ao Salvador, cantando em hinos triunfais que Deus é o Deus de amor, imenso
remido a preço tão real, o sangue do Senhor, com que pagar eu poderei tão graça e tão amor, quando Ele a mim, um pecador, se digna de aceitar e me levar com seus fiéis ao santo eterno lar. Desperta já meu coração e louva o grande Salvador, cantando em hinos triunfais que Deus é o Deus de amor. No último mês de setembro, a nossa igreja esteve comemorando mais um ano de vida organizada. 107 anos conta a Igreja Presbiteriana de Copacabana em sua história. Mas este mês de outubro é também para a nossa comunidade um mês festivo e muito especial, pois é o mês em que a nossa Sociedade Auxiliadora Feminina comemora também seus 107 anos de vida. Precisamente no dia 3 de outubro, a SAF Copacabana esteve reunida, utilizando-se para tal dos meios eletrônicos, digitais, e realizou ali um culto agradecendo a Deus por esta belíssima história. São 107 anos de caminhada, juntinho com a igreja. Desde os seus primórdios, esta comunidade conta com o empenho dessas valorosas auxiliadoras, que são incansáveis nos seus esforços para promover toda a sorte de boa obra conforme a direção do Senhor, guiadas pela boa e santa mão do bom pastor, que é Cristo Jesus. E a nossa SAF continua a florescer, continua a frutificar e a ensejar nos motivos para bendizermos a Deus por suas preciosas vidas e por todo o trabalho que nos tem legado aqui. Vamos falar com Deus e vamos agradecer ao Senhor por mais um ano de vida da nossa Sociedade Auxiliadora Feminina. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, nós te louvamos, pois um dia colocaste aqui nesta comunidade, ainda nascente, o desejo das mulheres de verem-se organizadas em prol da promoção do trabalho feminino neste lugar. E desde então, esta obra, que nasceu antes no teu coração, tem prosperado, tem crescido, através do trabalho das nossas valorosas auxiliadoras. Esta comunidade tem alargado a sua capacidade de atuação, tem ampliado as suas fronteiras, tem expandido os seus muros e as suas portas. Através do trabalho da Sociedade Auxiliadora Feminina, temos abençoado numerosos campos missionários, temos atingido incontáveis instituições, nas quais são assistidos tantos dos teus pequeninos, crianças, idosos, deficientes visuais, portadores de limitações locomotivas e outras. Ah, Senhor, tanto tem sido feito pela tua igreja como um todo e pelo teu povo que está aí espalhado pelos 4 cantos da terra. E tudo tem sido promovido através do labor destas mulheres que suscitastes para que fossem, assim, um motivo de alegria para os nossos corações e de encorajamento para a caminhada contigo. Que a tua bênção se renove
sobre a nossa sociedade auxiliadora feminina. Que muitos outros anos venham e que muitas outras vidas sejam então alcançadas pelo teu poder, mediante o esforço destas servas tuas, nossas irmãs em Cristo, as quais tanto amamos e pelas quais havemos de orar incessantemente. Assim, confiamos que a nossa prece, Senhor, com alegria, com gratidão, com gozo verdadeiro, mas com intercessão, no nome santo de Cristo Jesus, o Salvador da Igreja. Amém. Convido você nesta hora, mais uma vez, a tomar nas mãos a sua Bíblia com o intuito de meditarmos juntos na Palavra de Deus. E o texto da nossa reflexão de hoje está no livro do profeta Jeremias. Vamos abrir juntos no Antigo Testamento, portanto, no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 29, onde vamos ler desde o versículo 4 ao versículo de número 7. Abra comigo a sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29. Nós vamos ler desde o versículo 4 ao versículo de número 7. Acompanhe comigo a leitura que passo a fazer da palavra do Senhor desde agora, do texto que apontamos. Ele fala assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O texto que lemos é uma carta endereçada ao povo de Judá, que agora se vê expatriado. Foi arrancado da sua terra por uma nação poderosa, os babilônios, que sob a liderança de Nabucodonosor arrasaram a capital de Judá, Jerusalém, até os seus fundamentos. O muro da cidade foi derrubado, o seu templo também foi jogado no chão. E os judaítas foram enviados cativos à Mesopotâmia, onde permaneceriam exilados por muitos anos. Trata-se de uma grande tragédia, a mais grave tragédia que o povo de Judá havia vivenciado até então. Não havia no seu passado nada que fosse semelhante a isto. Um grande mal se abatera sobre a nação. É como que uma situação em que de repente falta-nos o chão debaixo dos pés, ou a realidade parece virar de ponta cabeça. E numa situação trágica assim, a pergunta que fazemos e que era feita pelo povo de Judá não é outra senão esta: como prosseguir? Como seguir adiante? A vida parece ter se tornado sem sentido e é preciso recuperar este sentido para que a caminhada seja retomada também. Da mesma forma como o povo de Judá, nós, de igual modo, quando nos vemos em circunstâncias trágicas, nos perguntamos o mesmo: qual o sentido de tudo isto? Como seguir em frente? É para responder a esta questão que o texto que lemos foi concebido. E nós, sobre ele, vamos nos debruçar nesta hora. E ao apreciarmos as suas linhas e extrair as lições que ele tem contidas nelas, vamos tentar responder a esta pergunta, tanto para o povo de Judá, quanto para as nossas próprias vidas também. Portanto,
convido você a nos debruçarmos sobre o texto e apreciarmos aquilo que ele tem a nos dizer. A primeira coisa a apreciarmos é o fato de que o remetente da carta, em última análise, o próprio Deus, se identifica nestes termos. Olhe para o verso 4 do texto que lemos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Bom, se ele se identificasse apenas como o Deus de Israel, logo sua identidade estaria clara. Mas colocou antes disto o título Senhor dos Exércitos. Essa palavra é forte. Sabemos que a realidade do povo estava determinada pela força de um exército que mostrara-se superior ao seu. O poderio da Babilônia não poderia ser rivalizado por nenhuma nação naquele momento, tampouco pela nação de Judá. E assim Judá viu-se subjugado por um exército mais forte. Ora, mas aquele que está endereçando aos judaítas esta carta é aquele que se mostra como o Senhor dos exércitos, não apenas o de Israel, pois é Deus de Israel, mas é o Senhor dos exércitos na acepção mais ampla que se possa conceber esta expressão. Adonai dos exércitos, o Senhor dos exércitos, é o Senhor da milícia celestial e o soberano de todos os reis da terra. Ainda que aos olhos de Judá pareça que as circunstâncias escaparam ao controle, por certo, elas não escaparam ao controle do Deus soberano, que rege a história conforme o seu querer. E é deste ponto que o Senhor se apresenta a Israel, do lugar que ocupa, do seu trono real, e dirige a sua palavra aos exilados que, diz ele, eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Percebeu esta expressão no versículo de número 4, diz o Deus de Israel, que é o Senhor dos exércitos. Essas palavras se destinam aos exilados de Judá, que eu, diz o Senhor, deportei de Jerusalém para a Babilônia. Não se trata meramente de uma ação perpetrada pelos babilônios, na qual Judá se identificaria como vítima. Trata-se de uma ação que se dá debaixo da vontade do Todo-Poderoso, que é o Deus de Israel. Ora, esta é uma palavra que desde já passa a chamar aos judaítas a sua responsabilidade. Se Judá se encontra agora nesta situação que é em nada desejável, isto não se dá por força do acaso ou meramente por força das circunstâncias. Isto se dá por desígnio divino. E eu tenho por certo, assim como o povo de Judá também, que Deus não permitiria que algo tão grave pesasse sobre o povo da sua aliança, se este povo houvera se mantido fiel. Conhecemos a história e sabemos como ela se desenrolou. Um dia o Senhor Deus chamou ao povo de Israel e estabeleceu com ele uma aliança. E os termos desta aliança foram dados pelo próprio Senhor, que dizia a Israel, eu darei a vocês uma terra boa, uma terra de promessas, uma terra que mana leite e mel, lugar de bênçãos. E eu sustentarei vocês nesta terra, serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Mas que parte cabia a Israel? A Israel cabia a obediência à lei do Deus Todo-Poderoso, que é para a vida
e não para a morte, para a liberdade e jamais a escravidão. Mas Deus mesmo havia advertido ao povo: se ele quebrasse a aliança, perderia a terra, perderia a liberdade, perderia a vida que Deus graciosamente lhe ofertara. Se Israel agora padece desta condição de miséria, se o povo de Judá vê-se agora apartado da terra da sua promessa e subjugado por jugo de escravidão, isto se dá por sua responsabilidade pessoal, por consequência de suas escolhas ruins, por consequência inevitável do seu pecado, do seu erro. E agora, desde já, desde a maneira como se apresenta, Deus chama Israel à responsabilidade, passo inevitável para reordenar a caminhada da sua vida. E uma vez estabelecida a responsabilidade de Israel, o equívoco de sua conduta e a consequência inevitável do seu proceder, é tempo de tomar atitudes. É tempo de tomar atitudes que irão permitir a caminhada ser retomada. E a primeira atitude está ensejada no versículo 5, que diz: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Observe os verbos postos aqui nesta recomendação, que antes é uma ordenança: edificar e habitar, plantar e comer. Edificar e plantar. É tempo de edificar e plantar. É tempo de estabelecer-se, de deitar novas raízes, de fixar-se. É tempo de envolver-se, de trabalhar, de produzir. É tempo de contribuir. Assim, Israel não está no lugar que sonhou, nem que jamais desejou estar. Mas esta é a nova realidade que se lhe impõe. E cabe ao povo perguntar-se, nesta nova realidade, que posso realizar? Como posso desempenhar o meu papel da maneira mais proveitosa? Como posso contribuir para o bem desta terra e para o bem daqueles que nela habitam, dentre estes, os meus? Para que isto se dê, será necessário a Israel aceitar e assumir esta nova realidade como sua, pois este novo lugar e esta nova condição são frutos da sua conduta. É tempo de aceitar e assumir o tempo presente. É tempo de desapegar-se do passado e tomar de novo as rédeas da vida nas mãos, assumindo a responsabilidade e as consequências do ontem e do hoje. Sim, pois se ontem escolhas ruins foram feitas, hoje é tempo para fazer escolhas certas. Se ontem foi tempo de produzir ações que geraram consequências desastrosas, hoje é tempo de produzir ações cujos efeitos sejam construtivos e benéficos. É tempo de edificar e plantar. O convite do Senhor, o seu chamamento, a sua ordenança é, portanto, para a ação e para a ação transformadora, aquela que se dá por meio do trabalho. Note você que quando falamos aqui de aceitar as escolhas que foram feitas, aceitar as consequências que delas decorrem, aceitar as responsabilidades por aquilo que foi perpetrado, não estamos falando de resignação, não estamos falando de conformismo. Resignação, conformismo é quando alguém não almeja coisa melhor para si. E isto não compete àqueles que são do Senhor, que é o soberano de toda a terra, dono de todo o ouro e de toda a prata, e que nos chama a ser partícipes das bênçãos que tem a derramar.
Estamos falando de aceitação no sentido de maturidade, no sentido de responsabilidade. Aceitar aqui é assumir responsabilidades por aquilo que faz, e isto é o início do processo de cura, é ação terapêutica. Grave problema é quando nós nos negamos a assumir as responsabilidades quanto àquilo que fazemos. Eu não fiz, não fui eu quem fiz, eu não tive escolha. Negação. Pior do que isto é a transferência. Quando colocamos a responsabilidade pela circunstância vigente na ação do outro. Foram eles, eu fui a vítima. Também grave sintoma de doença do caráter é quando nos recusamos a aceitar a realidade que aí está. A Israel é interdito recusar-se a deitar raízes. Deve deitá-las, deve edificar, deve plantar, deve envolver-se, deve trabalhar. Isto é o que se espera de Israel, pois isto é o que se espera de todo homem desde Adão. Como lidar com a realidade vigente? Como lidar com a realidade que é oriunda da tragédia? Como prosseguir? Como fazer com que a caminhada da vida não se interrompa? A primeira recomendação já está dada aí, no versículo de número 5, é a recomendação ao trabalho. Deus ordena ao povo de Judá que aí onde está, no seio da Mesopotâmia, no reino de Babilônia, trabalhe. E trabalhe com afinco para produzir o bem para si e para aqueles que ali estão. A segunda recomendação está no versículo 6, que diz assim: tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não vos diminuais. Esta é uma palavra que tem ligação estreita com a ideia de família e com a ideia de suscitar descendência. A ordenança aqui ao povo de Judá é para que ali, no seio da Mesopotâmia, no reino de Babilônia, em meio aos babilônios, venha constituir família e suscitar descendência. O texto fala de filhos e fala dos filhos, os netos. Para o povo do Antigo Oriente, especialmente para o povo da Bíblia, que conhecemos com alguma intimidade, a experiência plena do viver requer visão de futuro, requer um horizonte mais amplo do que aquele que apoia-se tão somente no aqui e no agora. É preciso lançar o olhar para além do presente, é preciso ter metas, é preciso ter visão e perspectiva de continuidade, é preciso fazer projeções não apenas de curto, mas de médio, de longo e muito longo prazo. É necessário cultivar ideais e sonhos. Sonhar é indicativo de saúde espiritual, conforme a Bíblia nos dá a conhecer. Do contrário, se não temos sonhos, se não temos ideais, se não temos metas a perseguir, se não temos visão de continuidade naquilo que fazemos, se não conseguimos olhar para além do aqui e do agora, se nossa visão é cativa do presente, já não experimentamos o viver, mas tão somente algo a que talvez pudéssemos chamar sobreviver. Não estamos caminhando de fato, saindo daqui e buscando alcançar o acolá. Estamos à deriva. E é nesta perspectiva, tão cara ao coração do homem do Antigo Oriente, que inserem-se os filhos, os netos, a descendência. A descendência é indicativo da continuidade.
Os filhos e os netos que trazemos à luz, eles não são para nós, eles são para a sociedade, são para o povo, são para a nação, são para a humanidade. Eles são parte do nosso legado e da contribuição que deixamos para o mundo. E isto não se aplica apenas a filhos biológicos, pois, se assim fora, esta palavra estaria restrita àqueles que têm biologicamente condições de suscitar descendência. Ora, é claro que não. É preciso compreender esta ideia também de um ponto de vista mais elevado, numa perspectiva mais ampla. Pois quando um mestre está formando discípulos e quando está capacitando estes discípulos a formar outros ainda, este também está articulando visão de médio, longo e longuíssimo prazo. Está também cultivando ideais, sonhos de transformação da realidade, de melhoria para o mundo em que vive. É necessário perceber, portanto, a ideia da descendência num horizonte amplo e assim também a ideia de família. Cuidar dos seus, um por todos, todos por um, era o lema dos mosqueteiros. Deve aplicar-se a qualquer grupo social. É preciso que tenhamos pessoas por quem viver, por quem morrer, que tenhamos a certeza de que cativam-nos da mesma maneira como são cativadas por nós, pessoas com as quais partilhamos vínculos de pertença, aliança. É preciso constituir família, está dizendo o Senhor aos judaítas, aí onde vocês estão. Entendo que não querem deitar raízes, entendo que não querem fixar-se, estabelecer conexões fortes como estas, mas elas são necessárias. Seja em Jerusalém, seja na Babilônia, seja onde for, precisamos constituir família, estabelecer vínculos, suscitar descendência. Estas forças movem a caminhada e nos permitem seguir adiante. E estes ideais irão mover a Judá, irão mover a nós também, porque se temos alguém por quem vale a pena viver e morrer, temos alguém por quem vale a pena continuar caminhando. A primeira recomendação, portanto, diz respeito ao trabalho. A segunda recomendação diz respeito à família e à descendência. Mas há uma terceira e última, e chama a sua atenção para ela nesta hora. O verso de número 7 diz: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. A recomendação aqui é quanto à promoção da paz. Promover a paz justamente da cidade que os oprime. Promover a paz justamente do povo que os tornou cativos. Que palavra desafiadora esta! O próprio Senhor está dizendo aos judaítas que devem buscar a paz daqueles pelos quais guardam tantos ressentimentos, aqueles que arrasaram sua própria cidade e que os arrancaram de sua terra. É necessário promover a sua paz, a paz da cidade onde se está, e orar por esta cidade. Note você o quão interessante é apreciarmos esta palavra, a palavra shalom, que em português traduzimos por paz e muito apropriadamente. A ideia de paz, de shalom, para o povo hebreu, não se resumia ao cessar dos conflitos. Assim entendemos nós a paz no mundo moderno. Mas desde a perspectiva bíblica, paz, shalom, é muito mais do que isto. Paz
é sinônimo de prosperidade, porém, num sentido amplo e abrangente. É o famoso tudo de bom. É quando tudo está bem do ponto de vista relacional, quando tudo está bem do ponto de vista econômico, quando tudo está bem do ponto de vista da saúde e do trabalho e dos estudos e da política e da sociedade e, acima de tudo, da relação com Deus. Paz é prosperidade, desde a acepção mais ampla que a possamos conceber. E o que Deus está dizendo a Judá é que deverá promover a paz, a prosperidade, o bem, seja em termos materiais, seja em termos espirituais, deve promover o bem da cidade onde está agora. Veja você, como provavelmente isto era o contrário do que pediam os corações dos judaítas. Estavam no seio de Babilônia, da Mesopotâmia, da nação inimiga que os subjugara, na nação que havia derrubado os muros de Jerusalém e arrasado o seu templo. Tenho por certo que os primeiros sentimentos que nutriram para com os babilônios não foram os melhores, e nem de longe o desejo de promover-lhes o bem e a paz. Mas é esta a ordenança do Senhor, porque a realidade vigente fora a consequência das suas escolhas ruins. E agora, no lugar em que estamos, desde a posição em que nos achamos, cumpre-nos desempenhar este papel, trabalhar com afinco, suscitar descendência cultivando os vínculos relacionais da família, promover o bem, semear a paz. É muito possível que o coração do povo de Judá estivesse muito mais propenso a promover insatisfação, murmuração, discórdia, divisão, rebelião, revolta, revolução no seio da nação babilônica. Mas o projeto de Deus é fazer do seu povo um instrumento para a promoção da paz, da harmonia nos relacionamentos, do crescimento econômico, da prosperidade em todos os sentidos, na saúde, no trabalho, nos estudos, o desenvolvimento da civilização. Sim, um instrumento para a promoção do bem comum. Aquele não era o futuro sonhado por Judá. E Deus está chamando a atenção de Judá para o fato de que aquele futuro, que mais se assemelhava a pesadelo que sonho, havia sido semeado pelas suas próprias mãos. Porém, agora é tempo de lançarmos as bases para um futuro diferente. É tempo para Judá lançar as bases para o futuro com que sonha, que almeja, porque ele começa hoje. E esse ideal será semeado desta forma, em obediência a Deus, com temor para com a sua palavra, mas no exercício do trabalho, do cultivo da família, da visão de descendência, na semeadura e na promoção da paz. Assim, Israel estaria tornando-se apto para superar o seu momento de tragédia e seguir em frente na redescoberta da caminhada com o Deus da salvação. E assim, o Senhor tem nos proposto hoje também a lidarmos com as situações trágicas, a enfrentá-las, assumindo as responsabilidades que nos cabem, sem fugir delas quando nos competem, mas nos dispondo ao trabalho, ao cultivo dos vínculos relacionais na família, no suscitar da descendência, na promoção do bem comum, na semeadura da paz. Que assim seja, que Deus nos abençoe,
em o nome de Jesus. Amém. Nosso irmão, seminarista Gerson Neto, preparou mais uma vez uma palavra para nos abençoar. Ele fala da parte do bom Deus e nós ouvimos com vivo interesse a mensagem que nos é dada pelo Senhor. Bom dia, igreja, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho segundo João, no capítulo 14, versículo 21, diz assim: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem não quer obedecer mais a Deus, meu irmão, minha irmã? Quem não quer cumprir, ser um discípulo melhor? Mas não é tão simples assim. Às vezes nós enxergamos a palavra do Senhor como simplesmente uma série de mandamentos e de orientações, coisas a serem seguidas, proibições do que não fazer, orientações do que buscar, do que perseguir. E nós esquecemos que o que fundamenta a nossa relação com Deus é o amor que nós temos por Ele. E nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina: aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Para obedecer e cumprir os mandamentos do Senhor, a gente precisa amá-lo primeiro. Não basta cumprir de forma mecânica, não basta cumprirmos e buscarmos de maneira obrigatória. Nós precisamos amar a palavra do Senhor e precisamos amá-lo primeiro. Quer obedecer melhor, quer ser o melhor discípulo? Busque amar o Senhor cada dia mais. Busque tomar mais consciência da grandeza de Deus e do amor que Ele tem por nós, de quem Ele é. Quanto mais nós aprendemos dele, quanto mais nós amadurecemos na consciência de quem Deus é, mais o amamos. E aí mais aprendemos a termos prazer na sua palavra e a cumprir os seus mandamentos. Não basta obedecer mecanicamente, a gente precisa amar ao Senhor. Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Essas são as palavras de Jesus e essa é a palavra que eu deixo para vocês essa semana. Que Deus vos abençoe. Nosso departamento de crianças continua operoso e frutuoso. Nestas semanas que passaram, os pequeninos estavam conversando sobre os heróis da fé. E cada um escolheu o seu herói da fé favorito e compartilhou o motivo da sua escolha para a edificação dos demais irmãos. Vamos ouvir um pouquinho desse trabalho através da palavra dos pequeninos Benjamin e Luiz Felipe. O meu herói preferido da Bíblia é José, porque ele sabia qual era o significado do sonho do faraó. O herói da fé que eu mais gosto é Abraão, porque ele foi obediente a Deus. Chegamos ao final de mais uma celebração e vamos nos despedir com a oração que Jesus nos ensinou, a prece do Pai Nosso. Se você puder, onde está, feche os olhos mais uma vez e elevemos juntos o coração a Deus, dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre todos, hoje e eternamente. Amém.